Fala pessoas, e aí, tudo certo? Boa tarde para todo mundo. Meus queridos dos segundos anos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Se é tua primeira vez aqui no segundo ano aqui do EducaPE, para quem não me conhece, meu nome é Andrei, tá? Eu sou o professor de Biologia aqui do EducaPE, tranquilo? E antes da gente começar, eu queria agradecer aí a todos os alunos aí que continuam mandando mensagens aí para mim no Instagram, tá? A gente continua trocando muitas ideias no Instagram, eu tento sempre responder todo mundo, tá? Qualquer dúvida que vocês mandam para mim lá via Instagram, eu consigo responder todo mundo. Se você não me segue lá no Instagram, vai lá, Andrei Bio, tá? Porque aí você vai lá, manda qualquer dúvida e a gente vai trocando ideias, beleza? E assim, durante a aula, se vocês quiserem, pode tirar print aí da aula, tá? Tira print que tu tá assistindo a aula do EducaPE, beleza? Aí tu bota lá no teu Instagram, marca Andrei Bio e marca EducaPE, beleza? Porque aí depois eu reposto e a gente vai se falando pelo Instagram, tranquilo? E eu queria mandar um abraço aí para todos os professores de biologia aí da rede, tá? Um abraço para todos os meus amigos professores aí. Obrigado aí pelas mensagens aí de todos e pelo apoio aí de todos os professores. Eu tenho muito orgulho aqui, tá? De estar representando toda essa parte de biologia aqui da rede, tá? E assim, se cuidem, fiquem em casa, porque vocês é que fazem toda a diferença aí quando o normal voltar. Tranquilo? Então, pessoas, olha, hoje é dia de a gente falar, hoje é dia de a gente mudar um pouquinho o foco da gente do seriado 2 e assim, falando do seriado 2, vai abrir as inscrições, tá? Ei, menino, olha pra mim. Você que é do segundo ano, você tem a obrigação de continuar a prova do seriado, tá? Então vai abrir as inscrições do SSA 2. Vai abrir agora, em agosto, e a prova vai ser em fevereiro. Então eu peço a vocês aí, a todo mundo dos segundos anos que estão me assistindo aí no EducaPE, por favor, se inscrevam no seriado 2, porque é a forma mais fácil de vocês entrarem em uma universidade, tá? E eu também já vou adiantando, peço muito a ajuda dos meus amigos professores aí, dos meus amigos gestores, para ficar no pé aí desses meninos, para que todos se inscrevam no seriado 2. Tranquilo? Para a gente bater o recorde esse ano de inscrição aí de alunos da rede no seriado 2. Tranquilo? E assim, para te ajudar mais ainda nesses vestibulares, tanto no Enem como no seriado 2, lembrem que eu também tenho um canal no YouTube, tá? Se você não faz parte do canal, vai lá no YouTube, bota Biologia com Tubarão. Se tu tá assistindo essa aula no YouTube, se tu tá assistindo essa aula na televisão, vai rapidinho lá no YouTube, Biologia com Tubarão. Se inscreve, porque todo dia tem aula voltada aí pro seriado 2, beleza? E assim, como eu disse a vocês, nas primeiras aulas do EducaPE, para quem não estava acompanhando, se é a tua primeira vez aqui, a gente viu toda a parte de microbiologia, tá? A gente começou lá com vírus, depois a gente viu viroses, bactéria, aí a gente falou das bacterioses, falamos dos protozoários, lembramos as protozooses e nós terminamos aqui no nosso último encontro aqui do EducaPE, a gente falou dos fungos, tá? A gente falou todo o reino fungo, falou tudo que era característica, classificação, reprodução, a gente falou tudo, porque essa parte de microbiologia todo ano tá no seriado 2, tranquilo? E com certeza vocês devem encontrar alguma coisa de microbiologia lá na prova de fevereiro, principalmente por causa dessa pandemia aí e principalmente por causa dos vírus, tá? E a gente falou tudo. Ah, André, mas eu queria ver tuas aulas antes do EducaPE. Não tem problema, tu vai lá no canal no YouTube do EducaPE e assiste lá todas as 7 primeiras aulas que eu já dei aqui. Tem tudo de microbiologia lá no EducaPE, tem tudo. Beleza? Bota em dia teu caderno e se inscreve, porque isso vai te ajudar. Tranquilo? Aí assim, depois dessa parte toda de microbiologia, hoje é dia de a gente começar a falar de fisiologia, tá? E a gente sabe que fisiologia é um assunto importante no segundo ano, tá? Essa parte de fisiologia é um assunto assim, primordial para as provas de Enem e também para a prova do seriado 2. Vocês vão encontrar isso. E assim, para a gente falar disso de fisiologia hoje, não vai ser qualquer fisiologia, a gente vai falar da fisiologia reprodutora, a gente vai falar, mas assim, Andrei, por que tu vai falar dos sistemas reprodutores? Porque a gente vai falar dos meios contraceptivos. Lembrem que no finalzinho, lembrem que no finalzinho do programa do seriado 2 tem uma coisa lá que a gente chama de biologia social. Aí essa biologia social, ela trata também, uma das partes dessa biologia social, aparece lá os meios contraceptivos. E assim, a UPE nunca mudou. Geralmente a 10ª questão da prova de biologia do seriado 2 sempre é uma questãozinha lá de biologia social. E dentro dessa questão aí, um dos termos e um dos assuntos que eles podem cobrar são os meios contraceptivos. Então aqui a gente só trabalha coisas do seriado 2, tá? Porque são coisas que vocês vão usar
efetivamente na prova, para a gente ver que esse negócio tá funcionando, tá? Mas assim, quando a gente pega essa coisa dos meios contraceptivos, eu queria que vocês dessem uma olhadinha aqui para a televisão, a gente vai ter logo aí o conceito, né? A gente, mas o que é que são meios contraceptivos? Toda vez que você pegar essa coisa de meios contraceptivos, isso aqui são métodos que evitam a gravidez indesejada e devem ser escolhidos com a ajuda de um profissional e em comum acordo entre o casal. Porque o que é que acontece? Esses meios contraceptivos são meios para impedir uma gravidez indesejada. São métodos para que você não engravide se você não quiser. Agora lembrem, como está dizendo aqui no conceito, tá? Esses meios contraceptivos, esses meios que vão proteger o casal de uma gravidez indesejada, tem que ser definido com o auxílio de um médico, tá? Não entre naquela coisa do achismo, não, porque minha prima disse, não, porque minha amiga disse que... Não, procurem um médico, porque ele vai estudar a tua fisiologia, ele vai olhar o teu caso e vai te indicar qual é o melhor método para você. Aí você, junto com o seu parceiro, na forma de um casal, você vai definir qual é o método que você vai usar. Mas assim, antes da gente chegar nesses métodos contraceptivos, como a gente tem essa aula de hoje, e eu vou me encontrar com vocês novamente, ainda bem, na sexta-feira. Sexta-feira a gente tá para fazer aqui o sexto de biologia aqui do Educapé também, então sexta-feira a gente se encontra. Eu pensei assim, tá? Mas antes da gente chegar nos meios contraceptivos, primeiro a gente vai ter que entender os sistemas aonde você vai atuar, porque é assunto seriado também, tá? É assunto seriado 2, essa parte de fisiologia. E assim, antes de eu mostrar a vocês esses meios contraceptivos, uma coisa que eu preciso que vocês não esqueçam mais, e que a gente trabalhe dessa forma, é o danado dos sistemas reprodutores. Então assim, quando a gente trabalha com esses sistemas reprodutores, a gente sabe que a gente vai ter dois sistemas, né? A gente vai ter o danado do sistema reprodutor masculino e a gente vai ter o sistema reprodutor feminino. Porque assim, não adianta tu saber qual é o método que vai exatamente evitar uma gravidez indesejada se tu não sabe o que é sistema. Se tu não sabe quem é que vai, vamos dizer assim, quem vão ser os sistemas responsáveis em determinar essa gravidez ou em gerar essa gravidez. Então, primeiro a gente vai entender os sistemas, para lá na sexta-feira eu terminar essa parte mostrando quem são esses métodos contraceptivos que vocês podem encontrar lá na 10ª questão da prova do seriado 2, beleza? E essa parte de sistemas vocês podem encontrar dentro da prova, porque o seriado 2 adora essas coisas de fisiologia, tá lá no programa, beleza? E assim, como a gente tá com esses sistemas reprodutores, o primeiro sistema que a gente vai ter que dar conta é o sistema masculino, é o sistema reprodutor masculino. Aí assim, a primeira coisa que eu preciso que vocês não esqueçam do sistema reprodutor masculino é o que a gente vai encontrar nele, tá? Então lembrem que a gente vai ter no sistema reprodutor masculino os testículos, o epidídimo, o ducto ou ductos deferentes, tá? Porque são dois testículos, a gente vai falar disso, beleza? Depois eu tenho a vesícula seminal, a próstata, tá? Aí eu vou ter a uretra e o órgão reprodutor, o órgão copulador masculino, que é exatamente o pênis. Mas assim, André, eu só vou ter que saber isso? Não, você vai ter que saber cada parte, tá? E cada função. Aí o que que acontece? A primeira parte do sistema reprodutor masculino, prepara o caderno para copiar, viu? Isso eu quero ver bem bonitinho e tira uma foto e me marca no Instagram, tá? Eu quero ver bem bonitinho, preste atenção. A primeira parte do sistema reprodutor masculino que a gente vai ter que dar conta são o danado dos testículos. Aí o que que acontece? Para quem não sabe o que é o testículo é o que a gente chama de gônada masculina. São as nossas gônadas masculinas. E assim, André, mas de que é formado os testículos? Quando a gente trabalha especificamente com o testículo, você vai ter que lembrar que cada testículo é composto por um emaranhado de tubos. Cada testículo é formado por um emaranhado de tubos. Esses tubos têm nome? Tem, monstrinho. Esses tubos, são chamados aqui os ductos seminíferos. Você vai ter um monte de ductos seminíferos todos emaranhados dentro do testículo. Aí o que é que acontece? São nesses ductos aqui aonde acontece a espermatogênese e a produção do hormônio sexual masculino. Olha pra cá. É dentro dos testículos. André, tu tá dizendo que dentro do testículo acontece a espermatogênese. Mas eu não lembro o que é espermatogênese. Menino, toda vez que vocês pegarem esse termo espermatogênese, olha aqui pro quadro, presta atenção.
Espermatogênese. Eu já escutei isso, eu tenho assim uma vaga lembrança. Tem, monstrinho, porque isso é assunto lá do primeiro ano. A espermatogênese é assunto lá do primeiro ano do seriado 1. Mas, André, mas eu não lembro. Não tem problema, tu vai lembrar agora. Essa espermatogênese, ela acontece dentro dos testículos. Beleza, André, tu já dissesse isso, mas o que é espermatogênese? Ó, espermato, esse prefixo espermato, ó, é só tu lembrar que isso aqui, ó, é espermatozoide. Espermatozoide. Ei, gênese é exatamente, ó, a danada da origem. Então, o que é que acontece? Quando você pega esse termo espermatogênese, a espermatogênese é o fenômeno de produção dos espermatozoides. Aí você, massa! Mas aí eu não lembro o que é espermatozoide. Ei, monstrinho, olha pra cá. Quando tu pega espermatozoide, ei, isso é o gameta masculino. Tu, menino que tá me assistindo agora, ei, tu, monstrinho que tá me assistindo agora, isso aqui, ó, é o gameta masculino. Ô, Xandre, então quer dizer que os gametas masculinos, eles são produzidos dentro dos testículos? Eles são produzidos dentro dos testículos. Ah, e o testículo só faz isso? Não. Lembrem que o testículo, ó, ele também produz o hormônio sexual masculino. Lembrem que essas gônadas, elas também trabalham com essa coisa endócrina. Lembrem que ela também é uma glândula endócrina, ela também tem uma porção endócrina porque ela produz hormônio. E esse hormônio, ó, do mesmo jeito que ela faz a espermatogênese, ele também faz, ó, preste atenção, a danada da testosterona. Ele também vai realizar a testosterona, ou seja, ele vai produzir a testosterona, que é exatamente o hormônio sexual masculino. André, tu pode me dizer qual é a função desse hormônio? Te digo, menino. Ei, olha pra cá. É esse hormônio que vai determinar as tuas características sexuais secundárias masculinas. Ou seja, quando vocês, meninos, entraram na puberdade, e vocês já entraram, vocês começaram a ver mudanças no corpo de vocês. Ou seja, vocês começam a desenvolver características que são exclusivas do sexo masculino. E quem determina essas características, ó, é exatamente esse hormônio sexual masculino, beleza? Então lembrem, a primeira parte do sistema reprodutor masculino é o danado dos testículos, são as nossas gônadas. É aonde a gente vai produzir os nossos gametas. O nome da produção é a espermatogênese e é aonde você vai produzir o hormônio masculino, que é a testosterona, a gente não pode esquecer disso. Ó, só um segredo, é por isso que vocês encontram lá no sistema endócrino que o danado do testículo é uma glândula mista. Por que ele é uma glândula mista? Porque ele vai trabalhar como uma glândula exócrina e ele vai trabalhar como uma glândula endócrina. Quando ele trabalha quando ele trabalha de uma forma exócrina, ele produz espermatozoide. É só tu lembrar que esses espermatozoides eles vão ser liberados, tá? Para fora do corpo. Exócrina, exo, para fora. E quando ele trabalha como uma glândula endócrina, é quando ele vai produzir hormônio. Beleza? Não esquece isso não, glândula mista, tá? Aí assim, depois dos testículos, André, eu vou ter que saber o quê? Olha, depois dos testículos, no nosso sistema a gente vai ter o epidídimo. O que é que acontece? O epidídimo são dois tubos enovelados que partem dos testículos. O que é que acontece? Depois a gente bota a imagem novamente, mas assim, você tem um esquema do testículo e em cima do testículo você vai ter exatamente esses dois tubos enovelados. Esses dois tubos enovelados em cima, tá? Que o testículo ele fica assim em cima. Isso é o que a gente chama de epidídimo. Pode ter certeza, é ali no epidídimo que os espermatozoides eles são armazenados. Porque assim, deixa eu te contar um segredo, menino. O danado do homem é uma máquina que não para de fabricar gameta masculino. Veja, nós homens, quando começamos a produzir os nossos gametas masculinos, nós não paramos. Nós somos uma máquina de produzir gametas, tá? Nós não paramos. André, vai chegar a hora que não vai suportar mais. Tem nada não, o corpo vai ter que dar um jeito de liberar isso. O corpo vai dar um jeito de liberar isso. Tranquilo? Mas a gente não para. Beleza? Aí vai dizer assim, tá? E esses espermatozoides que são produzidos e ainda não foram liberados, não saíram junto com o sêmen.
eles vão ficar guardados aonde? No epidídimo. Toda vez que tu pegar a questão do vestibular que falar de epidídimo, tu vai procurar lá armazenamento de espermatozoides. É só tu lembrar. Epidídimo, armazenamento de espermatozoides. Beleza? Depois do epidídimo, vamos lá, vamos subindo, viu? Tá nos testículos, ó. Testículo tá no epidídimo, agora a gente vai para os ductozinhos, ó. Vê o que é que vai acontecer. A gente vai ter aqui, esses ductos são o que nós chamamos de canais deferentes. Esses canais deferentes, como eu mostrei a vocês na primeira imagem, eles são exatamente dois tubinhos que vão subir, saindo um de cada testículo. São dois porque nós temos dois testículos, de cada testículo vai sair um canal deferente. Aí você vai dizer assim, tá, qual é o papel desse canal? Preste atenção. Esses tubos que são chamados de canais deferentes, como eu disse a vocês, eles partem dos testículos, circundam a bexiga urinária e se unem com um ducto ejaculatório, onde vai desembocar também as vesículas seminais. O que é que acontece? Imaginem que do testículo até a saída, vai ser um canal só. Vai emendando, sendo que cada parte tem um nome. A primeira parte é chamada de ducto, ou melhor, canais deferentes. Esses tubos, eles vão levar, presta atenção, eles levam os espermatozoides que estavam armazenados lá no epidídimo até a vesícula seminal. Porque quando chega nas vesículas seminais, eu vou falar daqui a pouco para vocês, que a danada das vesículas seminais, como tem o nome, são vesículas, são bolsazinhas, que vão guardar um fluido, que vão guardar um líquido que vai se misturar com o danado dos espermatozoides. E é importantíssimo. Aí o que é que vocês não podem esquecer? Esse danado desses canais, esses tubinhos, ele sai dos testículos, dão uma volta na bexiga urinária para se unir exatamente com o danado do ducto ejaculatório. Ah, André, o que é esse ducto ejaculatório? É o tubo que vai sair da vesícula seminal. Ah, mas por que vai ser o ducto ejaculatório? Porque é o nome do canalzinho onde você vai liberar o sêmen que você vai formar depois que você mistura todos os líquidos. Beleza? Aí assim, depois dos canais deferentes, ó, a gente vai ter as famosíssimas vesículas seminais. Aí qual é o detalhe? As vesículas seminais, elas são importantíssimas para o processo. Aí você vai dizer assim, mas por que elas são importantíssimas? Porque são nessas vesículas seminais aonde você vai produzir um líquido. E esse líquido que vai fazer parte do sêmen, porque assim, o sêmen é um conjunto, tá? O sêmen que o homem ejacula é um conjunto. Espermatozoides, os líquidos seminais e ainda tem um líquido prostático. Ainda tem um líquido da próstata. É uma mistura. Sendo que esse líquido das vesículas seminais, a gente não pode esquecer disso. Esse líquido que vai sair dessas vesículas, eles são fontes de energia para o espermatozoide. Eles são fontes de energia do danado dos espermatozoides. Gente, e o espermatozoide ele vai precisar de energia, e muita. Tu tem que lembrar que quando a gente fala do espermatozoide, quando a gente fala desse gameta, lembra que tu vai ter o espermatozoidezinho aqui, ó, tu tem o espermatozoidezinho, aí aqui, ó, tu vai ter esse rabinho dele aqui, ó, que é o danado do flagelo. E esse flagelo, ele vai se movimentar, ele vai bater para mexer para mexer essa danada dessa célula e fazer com que esse espermatozoide consiga chegar lá no óvulo, depois que ele entra no corpo feminino. Então isso aqui, ó, o motorzinho que vai fazer esse flagelo trabalhar vai precisar de muita energia. E essa energia vai vir de um carboidrato, de um açúcar. E o açúcar, ó, é chamado de frutose. Então, o carboidrato que vai dar a energia dos danados dos espermatozoides vem das vesículas seminais, porque essa frutose vai sair nesse líquido seminal, beleza? E essa frutose é ela que vai ser transformada em energia dentro dessa célulazinha aqui que a gente chama de espermatozoide, tá? A gente não pode esquecer disso. Aí assim, beleza, Andrei. Essas vesículas seminais vão liberar um líquido e esse líquido vai estar cheio de açúcar que vai dar energia para o espermatozoide, beleza? Mas depois das vesículas, olha, depois das vesículas seminais, eu vou ter a próstata, tá? Aí o que é que acontece? Essa próstata, ela é uma glândula que fica logo abaixo da bexiga urinária. E qual é o papel dela? Ela vai secretar substâncias alcalinas que vão neutralizar a acidez da urina e ativar os espermatozoides. O que é que acontece?
Imagine que os espermatozoides, quando eles saem do testículo, eles saem todos desligados. É como se você botasse para fora um motorzinho que está desligado ainda. O cara está desligado. Quando ele passa pelas vesículas seminais, recebe o líquido seminífero, ou seja, recebe a comida, um líquido com muito açúcar. Aí quando ele passa pela próstata, a próstata faz calma que eu ainda vou te dar outro banho, aí solta outro líquido. Esse líquido prostático é um líquido que, além de neutralizar a acidez da urina, tá? Além de neutralizar a acidez da urina, porque essa acidez da urina pode prejudicar o espermatozoide, principalmente quando eles estiverem passando pela uretra, tá? Ele também vai ativar os espermatozoides, é como se fosse o botão de ligar. Vamos ligar os espermatozoides, aí eles começam a trabalhar para começarem a se mexer, tá? Porque eles estão prestes a sair. Tranquilo? Então lembrem, o sêmen masculino, ele é formado basicamente dos espermatozoides, do fluido seminal, que vem lá das vesículas seminíferas, tá? E eu tenho exatamente o líquido prostático, não esqueçam disso. Depois desse líquido prostático, ou depois da próstata, e só um detalhe, lembrem que vocês meninos, depois dos 40 anos, a partir dos 40 anos, vai ter que todo ano fazer lá o exame de prevenção do câncer de próstata, tá? Lembrem que esse câncer de próstata é um dos cânceres mais agressivos que a gente tem no homem. Então a gente tem que ficar antenado com isso, beleza? Vocês vão precisar disso um pouquinho lá na frente quando vocês tiverem lá os seus 40 anos, tranquilo? Depois eu vou ter o pênis, tá? O pênis a gente sabe que isso aí é o órgão copulador, e assim, ele é o órgão reprodutor masculino, tem um formato cilíndrico, tá? E ele é responsável por duas funções. A excreção, porque lembrem que é pelo pênis que você vai ter a eliminação da urina, então vai trabalhar lá no sistema excretor, você vai ter esse trabalho do sistema excretor, e eu tenho a danada da reprodução, porque ele é o órgão copulador. Lembrem que um pênis, ele quando fica erétil, quando ele aumenta seu tamanho, porque ele vai ter uma irrigação de sangue muito grande, ele vai ser o órgão copulador masculino. Tranquilo? Lembrem que o danado do pênis, ele é dividido basicamente na parte do corpo e na cabeça do pênis, que é chamado de glande. Tá? A cabeça do pênis é chamada de glande. E, anatomicamente falando, você vai ter o danado do corpo esponjoso do pênis e você vai ter o corpo cavernoso, que é exatamente onde você vai ter a irrigação de sangue para deixar ele erétil na hora da cópula, tá? Na hora de você ter exatamente vamos dizer assim, a introdução dentro do órgão reprodutor feminino, beleza? Então, o pênis, ele vai ser o danado do órgão copulador. Depois do pênis, eu tenho o saco escrotal ou escroto. O danado do saco escrotal ou escroto, muita gente esquece que, assim, quando a gente trabalha com ele, ele vai ser um sacozinho, tá, de pele, aonde você vai guardar os testículos. Porque o que é que acontece? Deixa eu contar uma história. O danado dos testículos, eles não ficam dentro do teu corpo, tá? O danado dos testículos masculinos, vocês meninos, os testículos de vocês ficam guardados fora do corpo. E, sabiamente, o corpo produziu um saco, tá? Que é chamado de saco escrotal. E é esse saco que vai fazer com que os teus testículos fiquem guardados fora do corpo. André, mas por que o testículo vai ter que ser guardado fora do corpo? Menino, ele vai ter que ser guardado fora do corpo para não prejudicar a produção dos espermatozoides. Porque o que é que acontece? Os testículos, eles têm que ficar fora do corpo para que você tenha uma termorregulação, ou seja, uma regulação da temperatura. Porque a produção dos testículos, ela precisa ser feita de 1 a 3 graus mais baixos do que a temperatura do corpo. Então, o que é que acontece? Os testículos, eles são guardados fora do corpo para que você tenha uma temperatura menor, para que você consiga produzir exatamente os espermatozoides. Aí, o que é que acontece? Eles vão ser guardados dentro do saco escrotal. E com isso, a gente termina esse sistema reprodutor que é o masculino, tranquilo? Lembre que na sexta-feira a gente volta para o horário normal e a gente vem com o sistema reprodutor feminino e aí eu mostro a vocês todos os meios contraceptivos, tranquilo? Galera do segundo ano, viu? Quero ver vocês lá no Instagram e lá no YouTube. Valeu! Beijo para todo mundo!